Juntos para glorificar e exaltar o nome do Senhor. E hoje a gente vai falar de um Jesus que transforma medo em alegria. João, capítulo 6, na nossa jornada no Evangelho de João, João capítulo 6, do verso 16 até o verso 21. Texto muito interessante para a gente entender um pouco do quão poderoso é esse nome, Jesus Cristo. E antes da gente começar, compartilha aí com as pessoas que você conhece e vamos estar fazendo uma breve oração. Pai, obrigado pela tua presença aqui, que é real, que nós podemos sentir. Obrigado pela revelação da tua palavra. E obrigado, Pai, porque Jesus Cristo é o nosso Rei, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. É aquele que se sacrificou por nós para que hoje tivéssemos vida em abundante, para que hoje pudéssemos sorrir, para que hoje pudéssemos ter alegria. Obrigado, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá? João capítulo 6, verso 16, conta a história de Jesus andando sobre o mar. E olha só que interessante, ao final do dia, os discípulos de Jesus desceram para o mar. E entrando num barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro, e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. E o mar começava a ficar agitado, porque soprava um vento muito forte. Os discípulos já tinham navegado aproximadamente 5 a 6 quilômetros. Quando viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, ficaram com medo. Mas Jesus lhes disse: "Sou eu, não tenham medo." Então eles o receberam com alegria, e logo o barco chegou ao seu destino. Então, essa é um trecho pequeno, tá? Mas o que eu quero trazer para vocês, para a gente meditar nessa manhã a respeito desse texto, é como Jesus consegue transformar o medo em alegria. No versículo 19, né, a Bíblia fala que os discípulos que estavam dentro do barco ficaram com medo. E aí depois no versículo 21, a Bíblia nos fala que eles o receberam com alegria. Mas espera aí, que poder é esse de transformar medo em alegria? É desse Jesus que eu quero falar com vocês. Esse texto aqui no livro de João, no Evangelho de João, não traz muitos detalhes, mas em outros evangelhos, de forma um pouco mais detalhada, relata inclusive que em meio a esse contexto, teve um homem chamado Pedro, discípulo de Jesus, que questionou, né? Os discípulos estavam ali assustados. Será que é um fantasma que está vindo andando aí sobre as ondas? O que é isso que está acontecendo? O que está acontecendo aqui? E Pedro, né, quando Jesus disse: "Sou eu, fiquem tranquilos, não tenham medo", Pedro disse assim: "Se é você, mestre, mande que eu vá andando sobre as águas." E o interessante é que Jesus disse: "Então venha." Né? Jesus tinha essa convicção: venha caminhando sobre as águas. E Pedro começou a sair do barco e caminhar sobre as águas. Pedro saiu do barco, começou a caminhar sobre as águas. E durante um tempo Pedro conseguiu caminhar sobre as águas. Mas chegou um momento que a Bíblia fala que Pedro começou a observar o vento, a observar o mar, observar as ondas fortes, e começou a submergir, começou a afundar. Então Jesus foi lá e resgatou Pedro, levantou Pedro, trouxe Pedro de volta, e eles seguiram para dentro do barco. O que isso nos traz de ensinamento? O que isso nos traz de lição? E eu coloquei aqui, fixei. Jesus, uma das características de Jesus, nós estamos estudando as características de Jesus. Uma das características de Jesus é transformar
todo medo, transformar toda angústia, transformar toda ansiedade, transformar todo mal, toda depressão, toda tristeza, tudo que eu e você, nós seres humanos, podemos passar, podemos enfrentar na nossa vida, transformar tudo isso em alegria. A Bíblia fala, o salmista diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. E quando Jesus diz aqui, acalmem-se, sou eu, Jesus está dizendo o seguinte, não tenham medo, você não precisa temer. O medo não faz parte da sua vida. O medo não é para você. A minha alegria é para você. Por quê? Porque a alegria do Senhor, ela, além da nossa força, ela traz para nós a esperança de viver tudo aquilo que nós nascemos para viver. É no Senhor, é em Jesus que nós vamos viver tudo aquilo que nós nascemos para viver. Mas muitas vezes nós caminhamos a nossa vida, caminhamos na nossa jornada, carregando coisas que nós não precisamos carregar. E o medo é uma delas. Eu costumo dizer que o medo é o juro que se paga por uma dívida que você nem contratou. Não, eu não vou fazer isso porque eu estou com medo. Não, eu não vou naquele lugar porque eu estou com medo. Não, eu não vou falar isso porque eu estou com medo. Não, eu não vou me expor dessa forma porque eu estou com medo. O medo não é o que Deus tem para a nossa vida. A palavra de Deus fala lá em Timóteo, no livro de Timóteo, eu não vos dei espírito de medo, mas eu dei poder, amor e ousadia. E muitas vezes nós deixamos de viver tudo aquilo que Deus nos deu, tudo aquilo que Deus determinou para nós, porque nós temos medo. E Jesus veio para transformar isso. Jesus veio para quebrar todo medo, transformar todo medo em alegria. E olha só que interessante, o mar, versículo 18, o mar começava a ficar agitado porque soprava um vento muito forte. Quantas vezes na minha e na sua vida está soprando vento forte? Quantas vezes a gente está em meio a um turbilhão de problemas, de circunstâncias, de situações tão desafiadoras que a gente de fato não sabe para onde a gente vai, o que a gente vai fazer, como a gente vai romper o desafio. Isso é normal, isso é natural, acontece na minha vida, na sua vida. Mas quando nós cremos em Jesus Cristo, quando nós aceitamos e recebemos Ele como nosso único e suficiente Salvador, quando nós vivemos e experimentamos dia a dia uma vida, uma caminhada com Cristo, nós precisamos nos libertar do medo e permitir que a alegria dele penetre no nosso coração. Estes receberam com alegria. Então o que aconteceu? Jesus caminhou, Jesus seguiu o seu caminho em direção ao barco. Pedro, foi até ele, não relata aqui em João, mas relata em outros textos desse mesmo contexto. Pedro foi até ele, chegou o momento em que Pedro começou a dar ouvidos. Tem uma live aí que eu falei, cuidado com as vozes, o perigo de ouvir outras vozes, está salvo aí no meu feed. O perigo de ouvir outras vozes. Pedro deu ouvido a uma voz, a voz do vento, a voz das ondas, a voz da incerteza, da insegurança, a voz da falta de fé, que de fato era Jesus. E olha que Pedro já estava caminhando com Jesus há algum tempo. Pedro era um dos discípulos mais próximos de Jesus, foi um dos primeiros que foram recrutados por Jesus. Quando ele estava lá pescando, Jesus fez um milagre na vida dele, ele viu a provisão de Deus na vida dele. Depois Jesus falou, eu quero fazer de você um pescador de homem. E Pedro abandonou as redes e começou a caminhar com Jesus. Mas esse mesmo Pedro teve incerteza, teve insegurança, teve medo. É natural, é normal do ser humano. Mas a gente precisa entender que o nosso milagre, a bênção que Deus tem para nós, uma vida abundante que Deus tem para nós,
ela está além do medo, ela está na nossa fé em Cristo Jesus. E a nossa fé em Cristo Jesus, ela precisa ser maior do que o medo, ela precisa ser maior do que as incertezas, ela precisa ser maior do que a insegurança, ela precisa ser maior do que o som do vento, da tempestade e a oscilação das ondas que acontecem na nossa caminhada. A nossa fé em Jesus precisa ser maior do que tudo isso. Porque quando a nossa fé em Jesus Cristo for maior do que tudo isso, nós vamos ser inundados por uma alegria que suprime e expele todo o medo da nossa vida, que aniquila todo o medo da nossa vida. Quando a alegria do Senhor penetra em nosso coração, o medo, ele se afasta. Por quê? Porque o medo e a alegria são forças inversamente proporcionais. Preste atenção, anota isso. O medo e a alegria são forças inversamente proporcionais. Então, enquanto a alegria vai entrando, o medo vai tendo que sair. Quando a esperança entra, o medo tem que sair. Por quê? Porque eles não ocupam o mesmo espaço físico. Eles não podem ocupar o mesmo lugar. Então, quando você permite que a alegria do Senhor alcance o seu coração, penetre o seu coração, o medo ele vai sendo aniquilado e ele vai sendo colocado de escanteio e você vai se enchendo da alegria do Senhor. Essa é a grande chave para nós nessa manhã. Jesus veio caminhando em direção ao barco, aqueles homens sentiram medo, mas a partir do momento que Jesus disse, sou eu, não tenham medo, aqueles homens creram que era Jesus que caminhava sobre as águas e aqueles homens receberam Jesus no barco e a alegria inundou aquele barco. E é isso que eu e você precisamos de permitir que Deus faça na nossa vida, que a esperança, que a alegria do Senhor inunde o nosso coração, penetre no nosso coração, para que isso aniquile todo medo, para que isso coloque de escanteio todas as dúvidas, todas as incertezas, toda a ansiedade, toda a preocupação, todo o mar revolto que está na nossa vida, na nossa caminhada, todo o vento forte que tem soprado e assustado, tem nos impedido de seguir em frente. Essa é a palavra de Deus nessa manhã para a nossa vida. Que Deus possa estar falando com você nessa manhã, nesse início de semana. Que o Espírito Santo possa estar te incomodando, te confrontando naquela área que você tem medo, naquela área que você ainda não permitiu Jesus penetrar, a alegria do Senhor ainda entrar. Mas que você saiba que Ele, Jesus Cristo, é o único que pode transformar qualquer medo, qualquer incerteza, qualquer insegurança em alegria. Amém? Pai, obrigado por esse momento, obrigado pela Tua palavra que é viva, que é real, que penetra, que fala e que transforma. Obrigado, Espírito Santo, por essa manhã ter falado conosco. Que Jesus inunde o nosso ser e traga essa alegria que não cessa, essa alegria que transforma a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, muito bom dia, semana abençoada, até amanhã, se Deus quiser.